Alô! Bom, gente, lembrando para quem não me conhece, meu nome é Natália, sou bolsista do Programa Brasileiro de Intercâmbio Ciências e Fronteiras. Daqui a pouco faz 1 ano e meio que eu estou aqui na Alemanha. Eu fiz mais vídeos no início do meu intercâmbio, mas agora no final eu estou fazendo esses videozinhos aqui. Meus vídeos são mais sobre a Alemanha. Eu aprendi alemão na cidade de Köln. E agora o meu intercâmbio é dividido em 2 etapas. A etapa que você aprende alemão é a etapa que você vai para a universidade. E o vídeo de hoje vai ser sobre... Estou indo daqui a pouco para o Brasil e o que eu estou sentindo. E eu vou ser sincera todo nesse vídeo. Bom, 1 ano e meio na Alemanha, né? Pelo contrato a gente não pode voltar para o Brasil, né? E eu vou falar assim, esse intercâmbio para mim ele valeu muito, muito. Eu acredito que eu mudei muito como pessoa, eu aprendi muito. No Brasil eu tinha chegado a morar 6 meses em uma república, mas eu vivia na universidade, por exemplo, era o dia inteiro porque tinha aula integral e eu fazia projeto na universidade. Então, era assim, a minha vida era... Na universidade só ia pra República pra dormir, então aqui que eu fui morar sozinha mesmo, e eu vim pra um país... Eu nunca tinha viajado, assim, saído do Brasil. Eu não tinha a mínima ideia, assim, como é que as coisas funcionavam, assim, fora, quanto mais na Europa, que eu não cogitava. Eu aprendi muito, eu sei que eu mudei muito, e... Assim... Esse foi um dos maiores presentes, assim, do intercâmbio, além da língua, que eu sou muito grata de ter tido a oportunidade de aprender uma língua, assim, paga, que puderam pagar pra mim um curso maravilhoso. Então, gente, isso eu sou, assim, gratíssima, porque eu não pude pagar nunca um curso, assim, de alemão. Eu tive uma professora maravilhosa que me dava aulas de graça. Então isso, por exemplo, também foi sensacional, e ter vindo pra cá, ver o sistema alemão, como é que funciona, o sistema de ensino alemão, como é que ele funciona, também foi um presente, assim. Então, eu digo que o meu intercâmbio foi uma época que eu pude crescer muito como pessoa em vários e vários aspectos. Então, 1 ano e meio de Alemanha, eu não vou mentir pra vocês, eu fico até emocionada, assim. 1 ano e meio eu aprendi muito e eu amo esse país, amo mesmo. Eu amei estar aqui 1 ano e meio. Eu aprendi muito da Alemanha, coisas que eu não tinha nem... Você só tem mais noção ainda quando você vem para o país, não tem jeito, né? E aprendi a língua, a cultura, tive amigos alemães, pude compartilhar, tive conversas assim maravilhosas, coisas que vão ficar assim pra gente. Conheci outros países, conheci a cultura. Tipo, eu tive que me virar algumas vezes, né? E sozinha, ou sei lá, até coisas bobas, né? Que eu ainda não tenho um inglês tão bom, mas eu ia e eu via que minhas amigas estavam desesperadas e eu tinha que também ajudar de alguma forma. Eu ia lá e saía falando de alguma forma para poder ajudar em alguma coisa. Ou na Alemanha, quando minha família veio e eu percebi que eu conseguia ajudar minha família bem, fazer perguntas, por exemplo, que eu nem imaginava que a gente precisava perguntar um dia em outro idioma, sabe? Em alemão. E são essas pequenas coisas também que você vê que, caramba, como eu evoluí, sabe? Como pessoa, assim. Então, tudo que eu passei aqui, que eu nunca imaginei que eu pudesse passar com... Hoje em dia eu tenho 22 anos. Então foram situações que eu nunca imaginei que com 22 anos eu posso falar. Fiz isso, fiz aquilo. Então isso é muito, assim, gratificante. Vários aspectos. Aí você vê, daqui a pouco eu tô indo para o Brasil. E ao mesmo tempo que, assim, 1 ano e meio sem para o Brasil, eu não pude ver minha família, assim, toda. Eu vi meu irmão, vi meus primos, mas eu não vi, por exemplo, a minha mãe. E, assim, isso foi muito, muito difícil até hoje, assim, nessa etapa do final do intercâmbio, eu tô assim, cadê minha mãe? Eu preciso ver minha mãe. Então, isso, assim, foi, assim, um ponto, assim,
mais tenso, assim, ainda mais nesse final, você sabe que você vai pro Brasil. No meu caso, gente, isso é uma experiência própria, assim, minha, que eu tô dizendo pra vocês. Acho que eu sempre tive a curiosidade de saber como é que as pessoas que estão voltando, como é que estão se sentindo. Então, no meu caso, foi isso. Assim, caramba, eu tô doida pra ir pro Brasil pra ver minha mãe e a minha família de novo, mas principalmente minha mãe, meus amigos, mas principalmente minha mãe. Então, é esse sentimento, ao mesmo tempo que você pensa, nossa, eu passei muito tempo aqui, né? Tipo, eu não vou mentir, eu tenho muita vontade de voltar. Eu tenho muita vontade de voltar na Alemanha, nem que seja pra ficar 2 meses, assim. Eu sei que eu tenho certeza que eu vou sentir muita falta daqui. As coisas aqui funcionam muito bem e você vê como é que funciona do lado de fora, você chegar no Brasil e ver que tem muita coisa pra melhorar. E o que eu torço muito é que as pessoas do Ciências Sem Fronteiras, que tiveram essa oportunidade, sabe, aqueles negócios do nosso jeitinho brasileiro, se a gente pudesse começar a mudar e coisas que a gente queira melhorar no nosso país, porque é um investimento que a gente tem que pegar assim pra vida e a gente viu como é que funciona aqui, por exemplo, na Europa, no meu caso, né, pessoas que vão para os Estados Unidos ou pessoas que vão para a Austrália. Então você pode ver o que os outros países têm e tipo, caramba, no país, por que no meu país não tem? Por que no meu país isso funciona tão mal? Ou pequenas coisas, assim. Então eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre o meu país, gente. Eu não vou mentir, eu não escutava muita música brasileira. Então tem umas coisas assim que são marcantes em mim. Eu não escutava muita música brasileira. Aqui eu aprendi a escutar música assim brasileira e ter um orgulho, e ter um amor por um país bem maior. Porque, ao mesmo tempo que eu, sinceramente, às vezes eu entro no Facebook e penso. Aí, assim, vem aquelas notícias, assim, horrorosas. Que eu penso assim, são pessoas fazendo mal com outras pessoas, que isso não me cai na cabeça. É bem um desabafo, né, esse vídeo. Ao mesmo tempo que eu vejo aquilo de tão ruim, sabe, que no Brasil, eu aprendi aqui no meu intercâmbio, que eu também não tive a oportunidade de sair viajando pelo Brasil, por exemplo, para conhecer outras, assim, melhor, né, as outras regiões, apesar de eu ver na minha cidade, eu não tenho muito contato com as pessoas de outras regiões no lugar onde eu morei exatamente, ou algo assim. Então aqui eu tive muito contato e eu vi, assim, várias coisas, tanto da comida, o jeito de falar, as músicas que as pessoas ouvem. Se você parar pra analisar o Brasil como um todo, gente, até isso me acrescentou muito, sabe? Porque é um país muito rico. O nosso país é um país muito rico. Culturalmente é absurdo. A Europa, por exemplo, é lindíssima. A parte de arquitetura europeia, eu sou encantada, eu sou fã, sabe? Eu adoro as cidades, a infraestrutura, assim, numa Europa no geral, posso dizer. Mas o Brasil, ele tem uma beleza natural, que isso, gente, é impagável, uma beleza natural. O homem não precisou fazer muitas coisas para ter uma beleza natural. Só destruir que atrapalha. Ou, sei lá, vamos considerar, por exemplo, o Cristo Redentor na minha cidade. Gente, aproveitou um local e... entendeu? Mas, assim, a beleza natural que eu digo nas nossas praias, da floresta, ou das áreas verdes que a gente tem, das serras e muito mais, das lagoas, posso dizer. Então isso me trouxe também um patriotismo, assim, que eu não tinha. Eu não vou mentir, eu não tinha um patriotismo, assim, sou com o meu país. Eu aprendi muito aqui e ao mesmo tempo que eu penso assim, estou indo para o meu país, tá sendo um lugar muito violento, tá sendo um lugar que eu não tô acreditando em umas coisas que estão acontecendo, ainda mais de estar de tanto tempo fora, você vê as coisas mais absurdamente, tipo assim, como isso não existe no Brasil, ou como, gente, coisas absurdas podem acontecer, assim, que às vezes questão de violência, ou como que aqui eu posso andar tranquila, voltar pra casa no escuro, às vezes, dependendo do lugar, tá, gente? Dependendo da cidade, da rua que você tá passando também, não vou mentir, que todo lugar tem problema, todo lugar tem violência. Mas como que eu posso andar tão tranquila? E você vê que no Brasil você nunca faria muitas coisas que você faz aqui. Então, ao mesmo tempo, você nutre um amor pela pátria, assim, no meu caso, tão grande por ser um país tão lindo, sabe? Em vários aspectos e umas coisas que as pessoas estragam muito.
E que o jeitinho brasileiro, eu não vou mentir, que o jeitinho brasileiro para muitas coisas estragam muito. O Brasil, ao mesmo tempo que ele tem uma criatividade muito boa, os brasileiros são criativos, mas vamos separar a criatividade do jeitinho brasileiro, tem uma pequena diferença, assim. Esse é outro aspecto que eu poderia falar horas, assim, na minha opinião. Mas eu vou voltar com uma outra cabeça, eu vou voltar, sim, amando a cultura do meu país e querendo mudar muita coisa, sabe? Esperando que as pessoas que puderam ter essa mesma experiência que eu também queiram mudar muita coisa, assim. Nem que seja, se eu mudar como pessoa, já ajuda, porque se cada um mudar, ou se cada um ver de uma forma melhor, já ajuda muita coisa, sabe, gente? Então, isso é uma coisa inexplicável. Eu tô muito feliz de voltar, porque eu posso ver minha família. Isso, na verdade, é o principal. E eu tô com saudade de algumas coisas. Eu tô com saudade, por exemplo, eu moro numa região litoral, eu tô com saudade de praia e tal. Tô com saudade da comida. A comida brasileira também é uma coisa sensacional, eu não vou mentir. E eu tô muito feliz de poder voltar, eu tô muito feliz de poder ir abraçar minha família, sabe? E poder estar com as pessoas. Tem muita gente falando, tá, vai passar uma semana e você vai querer voltar. É porque, infelizmente, a gente tem tudo de bom, sabe? A gente até paga muito de imposto, mas infelizmente a gente não tem retorno. Então, essas coisas que a gente vive aqui, de viver muito bem, de ter uma vida muito boa, de ter uma infraestrutura, infelizmente a gente tem no Brasil a vontade às vezes de voltar. Agora, eu não sei, eu posso fazer um vídeo quando eu estiver no Brasil, por exemplo, para falar com vocês um mês depois. E isso aqui é só para partilhar o que eu tô sentindo. Então eu tô muito feliz de voltar, não vou mentir, gente. Porque estar 1 ano e meio longe, assim, também não é uma coisa fácil, sabe? Eu já encontrei pessoas que ficaram 7 anos na Alemanha sem voltar no Brasil, voltaram 7 anos depois. Eu nem sei como elas aguentaram, sabe? Mas eu acho que... E tem pessoas que falam assim, não, Natália, uma vez por ano, que pessoas que moram aqui, tá, gente? Brasileiros que moram aqui. Uma vez por ano eu tenho que voltar pro Brasil. Mesmo quando sou alemão, fosse pro Brasil, morar no Brasil. Às vezes gosto, às vezes não gosto. Às vezes gosto muito. Encontrei alemães que moraram no Brasil e gostaram muito e querem voltar, entendeu? Querem morar pro Brasil. Mas eu acredito que, independente, você sempre tem que dar uma voltada, sabe, pro seu país de origem. E... cara, é seu país de origem, sabe? Não tem jeito. Eu tô muito feliz, mas às vezes eu sinto aquele sentimento, assim, tipo... tá acabando. E principalmente as pessoas que eu conheci aqui, isso é muito tenso, porque pessoas que eu conheci aqui, às vezes eu moro com 7 alemães, eu não, agora são 6, que foi uma pessoa que já foi para a cidade dele e vai de repente para outra cidade. Nossa, foi muito difícil no dia que eu tive que me despedir, muito, porque foi uma pessoa que foi um alemão, que eu fiz várias coisas aqui, a gente passeava e a gente conversava sobre assuntos assim incríveis, de assuntos que podia ficar lá horas conversando com ele. Então, tipo, essas pessoas assim, a gente, caramba, quando que eu vou encontrar de novo? Quando que eu vou encontrar essa pessoa de novo? E a gente não vai estar mais nesse grupo, sabe? Até os grupos brasileiros que eu encontrei aqui, esse grupo assim que a gente pode estar. Esse final de semana eu tive com pessoas que fizeram muita parte da minha vida nos meus primeiros 6 meses. Mas é difícil a gente se encontrar no Brasil, um país muito extenso. A gente vai tentar fazer isso, mas também tem que ter dinheiro para isso, né? Então, e a vida segue vários rumos. Então, esses sentimentos assim, tipo assim, sabe, estar aqui foi muito bom. Conhecer as pessoas aqui foram muito boas. A alemã que eu morei em Colônia, eu visitei ela uma vez, eu quero visitar ela mais uma vez, mas você não sabe quando é que você vai voltar. E a época de intercâmbio é uma outra vida, é uma vida assim totalmente fora. Você abandona tudo que você tá no seu país. Desculpa esse vídeo ficar comprido, mas vamos lá. É um desabafo também. Você abandona tudo do que tá na sua vida. Você abandona a tua rotina total. E você faz uma coisa totalmente diferente, que parece que é uma vida paralela. Porque quando você voltar pro Brasil, você tem que voltar toda naquela rotina. E na verdade sua vida vai estar diferente, acredito eu. Eu vou fazer um vídeo quando eu voltar. Então sua vida vai estar muito diferente também quando você voltar. E você tem que se readaptar, assim, digamos assim, e voltar a fazer as coisas que você fazia da sua rotina e correr muito atrás. Porque quando você volta, você tem que correr muito atrás. Nunca vou dizer que foi um tempo perdido, porque foi um tempo que eu só ganhei.
Mas você tem que voltar e você tem que a sua vida corre, né? Então, mas foi uma fase maravilhosa. Ai, é difícil a gente falar. Então, a maior dor, que uma coisa que o intercâmbio não ensina pra gente. Eu, por exemplo, morei numa cidade, me mudei, então foi horrível me mudar, foi horrível. Eu tava, tipo, a cidade que eu tava, às vezes parece que aqui, pra mim, não foi meu intercâmbio foi lá. Que foi foi uma adaptação que eu tive. Eu tive uma adaptação lá na Alemanha, que eu cheguei na Alemanha lá, tudo era novo lá. Então, eu saí do lugar que eu fui, assim, e totalmente, assim, já acostumada com várias coisas e sai daí e vai se adaptar em outro lugar, mas muitas coisas já não são novas pra você. Então, isso foi muito difícil. E eu não vejo mais as pessoas há quase um ano, as pessoas que sempre estarão comigo. Então, a parte mais difícil que você não vai aprender no intercâmbio é você se desapegar e não tem como você virar, agora eu não vou mais sentir saudade das pessoas que eu conheci, isso não existe. Ou agora não vai bater aquele dia que você fica triste querendo ver aquelas pessoas. Não, isso não existe. Você tem que se readaptar e vai seguindo. Então isso é outra coisa que você aprende no intercâmbio ao mesmo tempo que não aprende, que é difícil, né? É um sentimento difícil. Resumindo, tô feliz de voltar pro Brasil, mas ao mesmo tempo a gente, quando lembra dos momentos, quando vê fotos, principalmente quando chegar pro Brasil, você vai sentir falta daquilo tudo que você teve, daquelas pessoas todas. Então é aquele sentimento meio ambíguo às vezes. No momento eu tô numa fase que quero ver minha família, não vou mentir. Principalmente minha mãe, por exemplo. Mas eu sei que eu vou sentir muita falta daqui. O Brasil tá no meu coração, é minha pátria. Tá demais no meu coração, mas se eu pudesse citar, Natália, você tem um país que poderia torcer, assim, e tá feliz por estar junto, assim, de alguma forma, de ter alguma coisa do lado, assim, típico daquele país, a Alemanha. A Alemanha tá realmente no meu coração. E meu coração é brasileiro, mas a Alemanha tá muito preenchido aqui, gente, tá muito preenchido. Levo carinho, daqui a pouco tô voltando, aprendi muito e vou guardar tudo que eu tive aqui. Um beijo, gente. Esse é o meu sentimento. Quando eu voltar pro Brasil, eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Um beijo grande. Tchau!